bem-sucedida a trajetória profissional do sergipano Anselmo Góes como jornalista nos principais veículos da mídia impressa no Brasil. Anselmo, em 2 períodos diferentes, trabalhou durante 14 anos na revista Veja. Dirigiu a sucursal da revista no Rio de Janeiro, foi responsável por uma coluna muito importante, que foi a coluna Radar, uma das principais colunas de política da mídia brasileira. Passou pelo Jornal do Brasil e no Jornal do Brasil dirigiu a mais importante coluna de política que o Brasil já teve, a coluna Informe JB, daquele que era, à época, nos anos 70, nos anos 80, o prestigiadíssimo Jornal do Brasil, o JB. Atuou nos primórdios da experiência da internet como fonte de notícia e de opinião no Brasil. Foi um dos primeiros jornalistas a trabalhar no portal IG, portal internet gratuita, que teve uma atuação importante nos primeiros momentos da internet no Brasil. E há 19 anos, Anselmo Góes é colunista do jornal O Globo, no Rio de Janeiro. Viveu muita coisa na imprensa e conviveu com muita gente. Neste vídeo de memórias, ele conta como foi o seu relacionamento com importantes nomes da mídia brasileira, como Marco Sá Correia, Hélio Gaspari, João Saldanha, Vilas Boas Correia, Ricardo Boechat e tantos outros. De Ricardo Boechat, Anselmo recebeu importantes lições para atuar como colunista num híbrido, num misto de colunista de política e de colunista social. Boechat lhe mostrou a transformação pela qual a coluna social vinha passando no Brasil e tendências que eram próprias da mídia brasileira, e também conheceu o estranhamento de jornalistas norte-americanos com algumas práticas da mídia impressa no Brasil que faziam muito sucesso. Esse é um vídeo rico de depoimentos que foram dados pelo jornalista Anselmo Góes. Vamos ouvi-lo. Da Veja, eu fui para o Jornal do Brasil, o Informe JB. Foi o jornalista Marco Sá Correia, que é, na verdade, o grande padrinho meu era o Marcos. O Marcos, ele achava assim, Anselmo é um fofoqueiro, nasceu para fazer fofoca, para pegar a história de fofoca. E aí, quando ele foi dirigir o Jornal do Brasil, na véspera ali da eleição do Tancredo, ele me levou para o Informe. Né? Aliás, o Informe JB, um dos redatores do Informe, não no meu tempo, mas uns 2 anos antes, era outro jornalista sergipano chamado José Carlos Monteiro. Foi do Informe também. Era uma puta coluna, era a grande coluna de notas do Brasil. Tinha um poder brutal, que você puder imaginar, brutal. E era o seguinte, o Informe não era uma coluna assinada, não, quando eu cheguei. Eu fui o primeiro jornalista a assinar aquela coluna. Ela era todo mundo metia o bedelho ali. Por exemplo, o Hélio Gaspari mandava nota, o Marco Sá Correia, o que ele gostava mesmo era de fofocar no Informe. Aí eu dizia assim eu dizia na época que eu era um testa de ferro. Por quê? O Informe era assim. Naquele tempo, por exemplo, trabalhava no Jornal do Brasil Carlos Castelo Branco, Castelinho. Aí eu ligava assim, Castelinho, tem uma notinha para mim, me ajuda aí e tal. Ele dava uma dica. Aí eu ligava para o Vilas Boas Correia, me dá uma dica. Trabalhava lá comigo o João Saldanha. Eu ligava para o Saldanha, alguma novidade de esporte, não sei o quê, tal, me dá uma dica. Eu era o cara que botava aquilo numa hora. É por isso que eu botei meu nome e eu me achei tão explorador que eu passei a usar assim, Anselmo Góes,
com sucursais. Se você olhar na pesquisa do Jornal do Brasil, você vai ver que era Anselmo Góes com sucursais, porque era muito presente a colaboração externa. Fiquei 6 anos. Eu fui, modesta à parte, muito menino não, já tinha 40 anos, 38 anos, 39 anos, um super editor do Jornal do Brasil, porque o Marcos, ele é meu padrinho, está vivo ainda, mas está doente. Ele me botou em várias missões. Eu passei a ser uma espécie de fazendo uniforme, né? Eu passei a fechar a economia, porque eu tinha experiência nisso. E, mesmo fazendo uniforme, eles pediram para eu fechar a política, porque eu tinha experiência disso. Depois, eles me deram o caderno de cidade, junto com o uniforme, né? No caderno de cidade, criei uma coluna lá, que era o seguinte: a seleção sergipana de futebol veio jogar em Niterói com um time chamado Canto do Rio. Era o nome do time que tinha em Niterói, Canto do Rio. Aí eu criei uma coluna, Canto do Rio, que era a reprodução da primeira coluna da minha vida, que era Reclamações do Povo. Canto do Rio era isso, era assim, as palmeiras imperiais da Rua das Palmeiras estão caindo, tal. Era um negócio assim fantástico. E foi um processo de grande... Eu fazia análise, de grande conflito na minha cabeça, de grandes preocupações, interrogações sobre o que eu achava do mundo. E foi um processo muito interessante, porque eu chegava ao seguinte, eu cheguei à seguinte conclusão na minha vida. Por exemplo, eu morava no Flamengo, reclamava das Palmeiras, uma notinha, não era nem no uniforme, que era um canhão. Reclamava das Palmeiras, da rua... na Rua das Palmeiras, não, Rua Paissandu, desculpe. Paissandu. Aí eu reclamava, no dia seguinte eu passava, e o prefeito, que era Marcelo Alencar na época, ele tinha mandado resolver os problemas das Palmeiras. Aí, qual foi a coisa que me impressionou? Para mim, se eu consigo evitar um acidente na Rua Paissandu, limpando aquelas palmeiras, eu me estou realizado, entendeu? Porque a ideia de mudar o mundo é muito generosa, mas é uma utopia, né? Mas eu posso limpar a Rua Paissandu, eu posso... E eu fazia análise, isso foi muito importante para mim, no sentido de valorizar as pequenas conquistas, assim, entendeu? E abrir mão de uma coisa que começou a achar que me perturbava, que era essa coisa do comunismo, as denúncias sobre o autoritarismo comunista, a falta de liberdade. E eu fui diminuindo as minhas ambições e isso fez muito bem para mim. Na época, também, eu li um trabalho que mudou minha vida, do cientista político Carlos Nelson Coutinho, que ele escreveu um texto fantástico chamado A Democracia como Valor Universal. Era um processo que já tinha experiências democráticas ligadas aos comunistas italianos e tal, e ele colocou um negócio que, para mim, foi... Eu até estou participando de um livro, eu disse que o livro da minha vida era esse. Embora não fosse nem um livro, fosse mais um artigo grande, em que ele dizia o seguinte: olha, tudo bem, mas a democracia é um valor universal, ou seja, nada substitui o regime democrático, com eleições, todo mundo, o voto, o poder emana do povo, enfim. Era o meu primeiro rompimento com as ideias,
vamos dizer, da ditadura do proletariado, entendeu? Fui para a Veja. Aí eu voltei para a Veja, onde eu já tinha trabalhado na economia, em duas tarefas. Eu fui diretor do escritório da Veja no Rio e, ao mesmo tempo, eu fazia a coluna Radar. Eu fazia a coluna Radar e era diretor da Subsal. Essa é a minha segunda encarnação na Veja. Eu cuidava do escritório, das pautas e tal, mas eu ficava ali atrás de notinha, não sei o quê e tal, e fiz o Radar. Isso foi 8 anos. No Jornal do Brasil foi 6. Na segunda encarnação da Veja foi 8 anos. O Marcos é meu padrinho. Ninguém produziu tanto bem na minha vida profissional como Marcos Sá Correia, né? E, na verdade, eu sou cria de um grupo de jornalistas aqui do Sul que me acharam engraçado, sei lá, porque eu era magrinho, nordestino, e me adotaram. Hélio Gaspari, Marcos Sá Correia, Dorit Harazen, que é a mulher do Hélio, Flávio Aurélio da Silveira Pereira. Esses caras me adotaram, me achavam engraçado. E para onde eles iam, me levavam. Depois, eu participei de um projeto pioneiro de jornalismo na internet. Isso antes da queda daquela bolsa de Nova York. Como é que chama dela, né? A internet, quando nasceu, ela teve depois uma queda na bolsa e quebrou tudo. A bolsa de tecnologia. 4 grandes grupos empresariais brasileiros se reuniram. Era o Daniel Dantas, o Jorge Paulo Lemon, que é esse coisa, o Sérgio Andrade, da Andrade Gutierrez, e um Toninho, outro cara, Toninho, sei lá. Eles criaram o IG. E aí, o primeiro presidente do IG foi esse publicitário aí, baiano famoso, Guanais, foi o primeiro presidente do IG. Era a ideia de IG, internet grátis. Aí, naquele tempo, tinha nos Estados Unidos, ainda tem até hoje, uma espécie de revista chamada Slate, que era uma espécie de Veja digital. Aí, o Marco foi para lá e me levou. E aí nós criamos o negócio chamado Notícia e Opinião. Foi a primeira experiência jornalística na internet brasileira. Notícias e Opinião. Nós ficamos lá 500 dias. E Nasdaq, a bolsa. E aí, no final dessa experiência, quebrou a bolsa Nasdaq em Nova York e a internet se fudeu. Depois renasceu. Mas eu sou dinossauro na internet. Eu sou da primeira... Eu ficava impressionado porque no Radar era a coluna mais lida da Veja. Segundo as pesquisas, a Veja tinha mais de 1 milhão de exemplares. Segundo as pesquisas, o Radar era visto por cerca de 4 milhões de pessoas. Eu tinha saído do Radar para fazer uma coluna na internet que eu gritava, tem alguém aí, porque era no começo do começo. Não tinha, até então, nenhuma outra experiência jornalística na internet brasileira, levada pelo Marcos Sá Correia. Notícias e Opinião. Fui para o Globo. Aí o Globo demitiu o Boixá, numa crise lá, muito séria e tal. E aí o Globo, o diretor do Globo era Merval Pereira, com quem eu tinha trabalhado na Veja. O Merval chegou a ser editor de política da Veja. Aí o Merval me chamou para o lugar do Boixá. Isso tem 19 anos. Eu estou há 19 anos fazendo uma coluna assinada no Globo, há 19 anos, no lugar do Boixá,
que, por sinal, era meu amigo. Eu era muito meu amigo e tinha um lado generoso que era rigorosamente fascinante, porque ele saiu do Globo numa crise, mas teve a grande generosidade de me chamar, sabendo que eu ia para o lugar dele, e ficar dando dicas. Olha, Anselmo, não mexe com o cardeal, a igreja, doutor Roberto não se incomoda, mas falou no cardeal, doutor Roberto tal. Anselmo, quer dizer, um sujeito que tinha sido demitido, humilhado, queria tudo para torcer para que eu desse errado, mas ele torcia para que eu desse certo. Ele passou, a gente foi tomar um café da manhã no bar e ficamos até 3 horas da tarde. Ele me dando dica da coluna, etc. Tal. Inclusive, ele me deu uma dica importante, porque as colunas sociais no Brasil estavam no processo de grande transformação, né? Porque as colunas sociais antigamente era uma coisa de badalação de bacanas, de ricos, socialites. Aliás, nos Estados Unidos era assim, tal, não sei o quê, e era a coluna tradicional de badalação do society. E era uma coisa assim, que era muito forte no jornalismo. Se você pegasse o jornalismo em Sergipe naquele tempo, as rádios todas ficava assim, está completando mais uma espiga de milho no espigal da sua vida, a robusta garotinha Maria Fernandes de Carira, a menina tinha 10 anos, entendeu? Festa de 15 anos. Esse colunismo de bacanas, de gente da sociedade, dos colunares aqui, das famílias Guile, eles sofreram uma transformação que, a rigor, só ocorreu no jornalismo brasileiro, entendeu? Graças a pessoas como Ibrahim e como Zósimo, que passaram de ser colunas sociais à moda antiga e passaram a ser colunas de notas, né? Isso é um negócio quase brasileiro, porque o Globo, por exemplo, muitas vezes os americanos não entendiam isso. Eles diziam assim, como é que vocês têm o Globo e a informação mais importante do jornal não está em sua vitrine, que é a primeira página, não está em letras garrafais, mas está numa nota do Boechat de 4 linhas. Isso é uma esquizofrenia. Se é um grande furo, o Boechat ganhou vários prêmios de jornalismo, denunciou, por exemplo, uma concorrência para comprar fardas no Exército que tinha propina, ganhou prêmios. Ele ganhou um prêmio também, descobriu que tinha um general na Petrobras. A notícia originalmente era minha. Na Petrobras, que estava roubando. Quer dizer, aí os americanos, assim, eu não entendo o jornalismo brasileiro. A gente, coluna de... como é que a melhor notícia do jornal não está nas letras maiores e na vitrine? O que é a primeira página? A primeira página é um convite. Você entre aqui dentro que tem essas e essas coisas. Então, não está nem na primeira página, mas está numa nota do Zósimo. O Zósimo, por exemplo, deu assim, por exemplo, a Volkswagen tinha um sócio brasileiro aqui no Brasil, que era o Grupo Monteiro Aranha, 20%. Aí o Zósimo botava assim, Olavo Monteiro de Carvalho está vendendo por o grupo do Kuwait 20% da Volkswagen do Brasil. Essa era a informação mais relevante do dia e não estava na primeira página do Jornal do Brasil. Estava na coluna do Zósimo, numa notinha desse tamanho. Não era mais aquele negócio da Carmen Marique Veiga, entendeu? Eles foram mudando isso. Eles foram mudando e o mérito é deles. Quando eu cheguei no Globo, o Boechat disse assim para mim, olha, Céu, as colunas ainda tem um problema. Não, porque eu cheguei para o Boechat e disse assim, Boechat, vem cá, como é que você faz uma coluna com tanta nota de economia importante, tanto furo político, e as fotos que aparecem de socialite? E eu, antes de assumir, eu fui para a pesquisa do Globo e fiquei 2 dias lá dentro da pesquisa,
olhando as colunas. E aí, Boechat, no ano passado, você deu 120 vezes uma foto da embaixatriz Paranaguá. Porra, por que toda hora tem foto desse Paraguai? Porque o Evandro acha que não dá para tirar esse negócio, porque isso tem leitura, e tem mesmo. O sucesso de quem e de caras é isso, é foto, né? E aí a gente conseguiu tirar essas fotos, começamos a botar negro, Nelson, enfim. Mas eles é que têm o mérito de mudarem a característica da coluna, a antiga coluna social, que ainda existe por aí, muito nos jornais pequenos, e tudo era papel. Eu me lembro que o Max Correia, ele é vivo ainda, ele está doente, mas ele era um gênio do jornalismo. Então, ele dizia assim, ele me mostrou um artigo de um jornal americano que dizia assim que o último jornal do papel, os americanos são muito chegados a negócio de estatística, essas coisas todas. Eles assim, o cara previa que o último jornal do papel ia circular no verão de 2035 na Califórnia. Ele dizia assim. Aí dizia, Marco, eu quero que se foda, porra. Eu não vou estar mais vivo aí em 2035, eu quero que se foda. Quando eu digo que eu quero que se foda, porque realmente, embora eu seja dos pioneiros do online, eu sou um dinossauro, eu sou um homem do papel, entendeu? Eu sou um homem do papel, entendeu? Eu não. Para mim, dói essa coisa, entendeu? Eu entendo, né? Eu entendo, sei da importância. Mas, por exemplo, a minha coluna do papel, o jornal gostaria de que eu fosse colocando as notas durante o dia, tal. Eu não, eu coloco tudo na hora só, tal. Eu sou um dinossauro um pouco ainda, entendeu? Mas eu entendo que o mundo digital chegou para ficar, ele é vencedor, ele é arrasador, mas eu tenho muito medo ainda. Eu acho que também sei que quem achar que sabe como será esse mundo digital é um cara mal informado, mas já sei que ele está transformando, né? Você vê essa coisa do delivery agora, né? Essa coisa, né? Mas eu sou velhinho, eu tenho 72 anos.